Boa tarde, então, a todos e a todas. Vamos dar início ao nosso grupo de pesquisa. Se não me engano, esse é o nosso encontro número 20 e alguma coisa, 21 ou 22. E nós vamos dar continuidade à sociologia do direito, que nós vimos no encontro passado, a relação entre os três caminhos propostos pelo Mascaro, né, na filosofia e na sociologia. O que nós vamos ver hoje é a aplicação dos três caminhos propostos pelo autor na sociologia do direito. Então, hoje nós vamos ver como que ele faz essa aplicação daquela classificação que nós vimos no nosso encontro passado. E hoje quem vai apresentar é o Georgiano e o Alex. Boa tarde, a gente vai apresentar sobre a sociologia do direito brasileiro. Os discentes são Alex Duarte e eu, Georgiano Lopes. Bem, a sociologia do direito brasileiro, ela não tem só os pensadores, ela também se estende para a sociedade brasileira, para a realidade nacional. E aí ela tem dois objetos temáticos que são o direito e o Brasil, mais especificamente a sociedade brasileira. E a articulação entre esses dois objetos temáticos gera o que nós conhecemos como o direito brasileiro e que rege todos nós. E durante a virada do século XX, surgiu a interpretação sobre o Brasil, que foi uma iniciativa de vários pensadores de entender a sociedade brasileira. E aí esses intérpretes do Brasil, assim chamados, eles destoavam entre si, eles não tinham uma ideia né? O que gerou uma mistureba maluca, sabe, de pensamentos, que é progressivismos, revolucionários, até reacionarismos, né? Que formam essa mistureba louca que combina com o Brasil, né? Que é essa loucura. E é isso. Vou passar a fala pro Alex. Boa tarde, primeiramente. Boa tarde. Então agora eu vou dar início aos três caminhos da sociologia no Brasil, que o primeiro se chama Juspositivismo, e ele é conhecido por ser mais conservador, e o seu principal pensador é o Max Weber, que inclusive é uma dos georgianos. A gente questionou porque o autor colocou o Max Weber no Juspositivismo e não o Comte. Ele colocou o Comte no não Juspositivismo. A gente questionou pelo fato da gente achar o Comte mais conservador do que o Weber. Mas aí a gente pensou que ele talvez colocou o Weber no Juspositivismo por causa da ação racional relacionada aos fins. Por conta deles preservarem as leis, deles preservarem as normas acima de tudo. A gente pensou, por esse motivo, para ter colocado o Comte como um dos principais pensadores que foi inspirado essa corrente no Brasil sociológico. Aí, a segunda corrente, que é o não-juspositivismo, os principais foram inspirados nos dois principais sociólogos, que é o Emile Durkheim e o Comte, Auguste Comte. E que ela não se prende tanto às normas, não se prende tanto à Constituição, ela se preocupa mais com os valores, os fenômenos sociais variados, a raça, a miscigenação, entre esses fatores. E o crítico, que é inspirado nos principais pensadores, que é o Karl Marx, e que eles criticam os modos de produção, as estruturas da sociedade brasileira, alcançando eixos mais abrangentes, mais decisivos, como a escravidão, a colonização e o próprio capitalismo, que influenciaram muito o Brasil desde seu começo, e até hoje tem várias críticas em relação a isso. Dessa visão, por exemplo, a escravidão até hoje influencia muito o modo de pensar das pessoas. A colonização também, que a gente, até hoje, o Brasil ainda tem uma dificuldade de saber o que é realmente brasileiro. O modernismo surgiu com essa intenção, por exemplo. O patriarcado, ele é uma herança, uma espécie de herança. Portugal deixou aqui durante o período colonial, por exemplo. E aí fica aquela coisa, qual é o símbolo brasileiro, qual é a interpretação do que é brasileiro realmente? E aí, é isto. Aí as fontes do juspositivismo, que o Alisson Mascaro dizem que esses pensadores tomaram, o juspositivismo foi o Max Weber, como eu falei, e no Brasil foi o Sérgio Buarque e o Raimundo não positivista, Auguste Comte e o Emile Durkheim. E os pensadores no Brasil foi o Gilberto Freire e o Darcy Ribeiro Guerreiro Ramos. E os críticos inspiraram no Karl Marx, e no Brasil os principais pensadores foram Cálio Prado e Florestan Fernandes, com suas críticas. Aí, além disso, o Mascaro também diz que o juspositivismo, os pensadores no Brasil, da corrente juspositivista, eles defendem
principalmente, eles criticam principalmente a ausência da legalidade e da impessoalidade, e eles clamam pela presença do direito ou pela sua melhoria. E não positivismo, eles prezam pelas articulações sociais, misturas de raças, modo de convivência entre as classes, coesão e harmonia. Eles buscam pela originalidade dos vínculos sociais brasileiros, eles procuram o princípio dos vínculos, como se deu o início, como eles se formam, como eles continuam e como isso se influencia, como se influencia. E o crítico busca determinações estruturais da sociedade, os modos de produção, a escravidão, as classes, os grupos sociais, a exploração e as dominações. E, bom, acho que termina por aqui. Muito obrigado. É um texto bem curto, né? Bem simples, porque ele é uma espécie de introdução ao aprofundamento que ele vai fazer nas próximas partes que a gente vai ler, né? Mas é importante, como eu falei no encontro passado, é importante que vocês entendam essas categorizações dele, essas classificações dele, porque esse é um critério da gente mergulhar na filosofia e na sociologia contemporânea, mais especificamente brasileiras, né? Então, ele tem vários deméritos, né? Como a gente viu, mas o mérito dele é tornar esse mergulho mais simples, com essas classificações que ele faz. Mas a gente tem que ter muito cuidado de compreender essas classificações. A minha dúvida inicial era semelhante ao que eles questionaram no começo, era quanto ao Mascaro colocar Weber no juspositivismo e o Comte e o Durkheim no não juspositivismo, mais porque eu tinha aquela visão de que Durkheim e Comte era mais aquela parte do positivismo, tanto que em alguns sociólogos classificam esses dois como positivistas e o Weber como uma pessoa que não é um sociólogo que não é positivista. E aí teve esse choque inicial quanto a essa classificação que o Mascaro colocou. E também quanto ao Sérgio Buarque de Holanda e ao Raimundo falou, né? Eu até fiquei matutando naquela fala que o senhor disse que esses autores eles podem ter eles não precisam ficar atrelados a uma visão crítica para serem considerados autores que criticam de determinada forma algum problema ou mostram que a sociedade tem um determinado problema. Eles não precisam ser marxistas. E por isso que eu tive esse choque inicial também quanto ao Sérgio Buarque de Holanda, porque ele é muito referenciado, né, quanto àquelas questões da formação do Brasil e tal, e patrimonialismo, e aquela parte daquela formação ali, da virada do século XX lá na Primeira República. Então ele é muito citado como um autor que critica essa formação inicial. E aí eu fiquei assim meio em dúvida e balançando quando o Mascaro coloca ele como uma pessoa que está mais atrelada a uma visão juspositivista e tal. Logo na primeira parte é interessante a divisão que ele faz entre sociologia do direito brasileira e sociologia do direito brasileiro. Parece um jogo de palavras, mas não. A sociologia do direito brasileira, com A, tem ênfase sociológica. É ênfase da sociologia brasileira. Já a sociologia do direito brasileiro, brasileiro é um adjetivo do direito, então a ênfase é jurídica. Então é importante que vocês entendam isso para que vocês entendam as próximas partes do livro, né? Vai ter as próximas partes, ele vai falar sobre a sociologia do direito brasileira e depois ele vai entrar na sociologia do direito brasileiro. Então, sociologia brasileira é sociológica. Sociologia do direito brasileiro é jurídica. Então são dois vieses diferentes. Da mesma forma que a filosofia é uma coisa, a filosofia do direito é outra. Né? Então é importante que vocês entendam essa diferenciação, que é muito sutil, porque elas estão relacionadas de alguma forma, de uma forma muito forte, mas elas são coisas distintas. Depois, naquela parte que o Georgiano apresentou, ele entra na sociologia do direito brasileira, onde ele diz que houve aquele movimento de interpretação da sociedade brasileira. E aí que entra aqueles famosos intérpretes do Brasil. Há vários cursos, vários livros que têm esses títulos, intérpretes do Brasil. E aí entra esses sociólogos que são clássicos. E o que os intérpretes do Brasil propõem? Os sentidos e não sentidos brasileiros. Ou seja, eles que vocês têm que ter muito cuidado com os autores, porque todo autor tem o que ele defende e o que ele critica. Todo autor tem isso. Todo autor tem isso.
é importante que vocês identifiquem o inimigo de um autor, que daí você entende o que ele propõe, né? Então, sempre que um autor fala que a sociedade brasileira deve ser tal coisa, é porque ela não é alguma coisa. Da mesma forma que o artigo 5º fala que a nossa sociedade tem que ser justa, igualitária, se ele propõe isso, é porque nós não somos isso, né? Então, sempre que o direito diz que é direito da pessoa isso, é porque pode não ser isso. Ok. É aí que entra aquilo que o Georgiano falou de guerra de interpretações. Mas essas guerras, o que muda delas é o sentido político delas. Da mesma forma que a gente viu no nosso encontro passado, que essas correntes têm uma proposta. Vocês lembram que o juspositivismo era conservador do presente. O não juspositivismo era um conservadorismo moral, que tinha a pretensão de voltar ao passado. E a vertente crítica era mais voltada ao futuro. Então, a ligação com o tempo desses caminhos mostra o vínculo político deles. O vínculo positivista é conservar o presente. O não juspositivista é voltar ao passado. E o crítico é revolucionar o futuro, mudar o futuro. Com isso em mente, vocês entendem por que o Mascaro classifica Holanda e Faoro no mesmo pacote. Ok. Só que isso, ele usa o critério cronológico da colônia, da república e das transformações que a gente passou. Colônia, império, república e etc. Por isso que ele fala que há uma velha interpretação do Brasil, que é colonial, e uma nova que é republicana. Ok, isso é importante que vocês entendam, porque dependendo do autor, ele diz que ele se vincula mais à velha ou à nova interpretação. Depois ele entra nos 3 caminhos, e naquela classificação que o Alex disse: juspositivismo, não juspositivismo e crítico. E aí cita vários autores. Por exemplo, no juspositivismo entra Holanda e Faoro. No não juspositivismo entra Freire, Ribeiro e Ramos. E no crítico entra Prado Júnior, Fernandes e Marini. Só que daí ele diz que esses autores, intérpretes do Brasil, se vinculam a uma tradição clássica da sociologia. Por exemplo, o juspositivismo, Holanda e Faoro usam métodos que vêm de Weber. Portanto, se vinculam mais a Weber. Freire, Ribeiro e Ramos se vinculam mais em termos metodológicos a Augusto Conte e Durkheim. E Prado Júnior, Fernandes e Marini se vinculam mais em termos metodológicos ao marxismo. Certo? É importante que vocês entendam essa ligação dos intérpretes brasileiros com a história clássica do pensamento sociológico, que são os 3 porquinhos, né? Durkheim, Weber e Marx. Né? Só que aí entra o Conte também, que é o pai da sociologia. Agora eu entro na dúvida que vocês me colocaram. Então vamos lá. Há uma diferença entre os positivismos filosófico, sociológico e jurídico. O filosófico começa com Descartes, com o racionalismo cartesiano moderno, com a revolução científica e metodológica da modernidade. Mas isso no território da filosofia. O positivismo sociológico nasce... Descartes no século XVII, XVIII. E as ciências humanas, as ciências sociais surgem no século XIX. Fruto do iluminismo. Nasce como muitos como reação ou consolidação desse positivismo que era filosófico. Então, positivismo sociológico nasce no século XIX, com o apogeu do evolucionismo, do positivismo. O positivismo sociológico é a aplicação das ideias de Darwin e do Spencer e de um outro cara que eu não lembro agora. Por isso que, antes de Comte, os primeiros sociólogos franceses tinham uma influência muito grande evolucionista, que vem de Darwin. Eles aplicavam à sociedade o que Newton e Darwin tinham feito na física e na biologia. Eles queriam
aplicar aquela mesma metodologia cartesiana, darwinista e física à sociedade, de modo a prever o desenvolvimento, as mudanças da sociedade. Ok, e daí, no século XIX também, surge o positivismo jurídico, cujo pai é Kelsen. Ele que tem essa visão mais positivista aplicada à ciência do direito. Então são coisas distintas, só que se relacionam de alguma forma. O que elas têm de comum é ver o início do conhecimento, o fato positivo, o fato que é dado. Por isso que o nome é positivismo, porque se vincula àquilo que é positivo, àquilo que vem da positividade, daquilo que é dado, daquilo que é real. Comte e Durkheim estão aqui no não positivismo por causa do que eles propõem. Eles propõem o que eles propõem está mais vinculado ao que o Mascaro chama de culturalismo, de vínculos da sociedade como um todo. A ênfase deles era tanto de Durkheim quanto de Comte, era na ordem social. Tanto que o lema do positivismo era ordem e progresso. E isso está na nossa bandeira. A ênfase deles era social. Era ordem e progresso. Tanto que Durkheim fala em integração social. Comte fala em ordem social, em estabilidade. Então, Comte fala em ordem, Durkheim fala em integração. Por exemplo, o conceito de anomia social vem de Durkheim, que é quando essa integração ela se perde. Por isso que ele investigou o suicídio. Quando uma pessoa não se sente integrada aos grupos de uma sociedade, ela se suicida. Por isso a importância da integração. Da mesma forma que Comte dá muita ênfase ao cidadão, que participa da ordem social. É justamente o contrário de Weber. Weber não dá ênfase ao coletivo, à estrutura da sociedade. Weber dá ênfase ao que o Alex disse muito bem, à ação social e aos vários tipos de ações sociais, que são estratégica, racional e estética. Acho que são esses tipos de ação que o Weber trata, eu não me lembro ao certo isso. Então vejam, Comte dá ênfase à sociedade como um todo, e o indivíduo é submetido a essa ordem. Durkheim dá ênfase à integração do indivíduo. O indivíduo deve se integrar à sociedade. E Weber não. Weber já dá ênfase ao indivíduo. A ação do indivíduo nesse todo social. Tanto que o principal conceito de Weber é o de ação. Ação de quem? Do indivíduo. Não é por acaso que o pensamento militar brasileiro usa Comte. Usa o cristianismo. Usa o humanismo cristão. Então a ênfase da escola superior de guerra é nesses dois caras. Em Comte e no humanismo cristão. Aí usam vários autores dentro desse humanismo cristão. Isso não é por acaso que o pensamento militar usa Comte como principal teórico. Ok, eu estou usando isso como exemplo por causa da nossa próxima leitura, né? Porque o Raimundo Faoro vai falar que os donos do poder são as elites civis e militares, né? Mas isso a gente deixa para o próximo encontro. E o que nós vimos aqui dessa classificação se vincula ao que nós vimos no encontro passado. O positivismo dá ênfase ao direito, o não positivismo dá ênfase ao poder e a essa coesão social, e o crítico dá ênfase à revolução, à transformação, à mudança. E por quê? Porque ele cita dois exemplos aqui de juristas dentro dessa classificação toda. Por exemplo, Rui Barbosa entra no positivismo, e o Carlos Marighella entra no crítico, e o Francisco Campos entra no não positivismo, né? Isso não é por acaso também. Então, vejam que a classificação dele serve para três coisas. Para a sociologia clássica, onde entra Weber, Comte, Durkheim e Marx. Serve para os intérpretes do Brasil, que entra Holanda, Faoro, Freire, Ribeiro, Prado Júnior, Fernandes. E serve para o direito brasileiro. Entra Rui Barbosa, Francisco Campos e Carlos Marighella.
Professor, só pode explicar em relação ao pai da sociologia, perdão, que dizem que na verdade quem é o pai da sociologia é o Emile Durkheim, porque embora o Auguste Comte que criou, formulou a sociologia, disse que foi o Durkheim que reformulou a sociologia, formulou o que ela realmente deveria fazer. Deu rigor acadêmico. Isso, deu status acadêmico, deu status de ciência. Essas coisas de pai também, ela é muito complicada, né? Porque, o pai de tal coisa. Isso, inclusive, na paternidade biológica, né? É uma coisa muito complicada, né? Enfim. É que Comte foi o primeiro a falar de uma física social, de uma engenharia social. Foi o primeiro a propor aquela lei dos três estágios, não sei se vocês lembram, que o colonialismo usou muito. Vejam que a sociologia e a antropologia, elas foram ciências que nasceram juntas e para justificar o colonialismo. Foi para isso que elas nasceram. A antropologia estudava os povos coloniais e a sociologia estudava a sociedade europeia, as transformações pelas quais a sociedade europeia estava passando na modernidade, principalmente com as revoluções burguesas. A principal finalidade da sociologia no seu nascimento foi estudar as revoluções burguesas. Ponto. Tá. Comte é o pai da sociologia porque ele foi o primeiro a falar em física social e a tentar dar um objeto e um método a essa ciência. Uma ciência só nasce quando ela define muito bem isso, seu objeto e seu método. Então, Comte disse isso. O objeto da física social é a sociedade. E o método é o físico, o da física. Ponto. E com isso ele chegou nas conclusões da lei dos três estágios, de como uma sociedade se desenvolve. Influência do evolucionismo. O evolucionismo diz como as espécies se transformam e tiram leis naturais disso. O que Comte queria era aplicar isso à sociedade, dizendo, olha, as sociedades se transformam dessa forma e a gente pode tirar leis sociológicas. Sociologia orgânica? Não. É como se fosse um organismo vivo, sim, mas da onde você tirou esse conceito? Não, eu já vi, não faço lembrar, mas já vi esse conceito. Sim, que a sociedade seria uma forma de organismo vivo e que se transforma e que muda. Mas a finalidade da física social é esclarecer essas leis de transformações da sociedade. De como ela se transforma como se fosse um organismo vivo. Porque se a gente pensar bem, esse termo organismo vem da biologia, né? Vocês lembram das aulas do ensino médio, né? Então, e eu criei uma frase que eu gosto muito, né? Os organismos se organizam a partir de seus órgãos. Legal essa frase, né? Biologicamente faz sentido. Claro que faz. Os organismos se organizam a partir de seus órgãos. E vocês podem ver que até mesmo a ciência jurídica se usa dessa terminologia. Os órgãos judiciais, os organismos internacionais. Então veja que isso é uma linguagem biológica na sociológica. Comte é pai nesse sentido. Ele dá um primeiro objeto e método. E daí vem Durkheim. O principal livro de Durkheim são as regras do método sociológico. Vocês lembram disso, né? Lembram disso? Não lembram? Vocês não estão tendo aula de sociologia jurídica, não? Foi ele... Pela primeira vez, Durkheim deu autonomia. Autonomia à sociologia. Em Comte, a sociologia era muito misturada com biologia, com antropologia. Durkheim foi o primeiro a dar o caráter de cientificidade à sociologia, separando ela da filosofia, separando ela da teologia, o que Comte não fez, tanto que Comte criou a primeira religião civil. No Rio Grande do Sul tem templos positivistas, eu fui ver um já. Comte criou uma religião da humanidade, uma religião positiva, vinculada ao positivismo, que era a religião do, como que ele falava? Do bom cidadão e do... Ele tinha uma outra terminologia que eu não lembro. Então, Durkheim acabou com isso, acabou com essa mistura de sociologia, antropologia, filosofia, teologia. E mais ainda,
Durkheim deu um objeto, um método, autonomia e institucionalização da sociologia na universidade. Foram aí que criaram os primeiros cursos, as primeiras pós-graduações. Foi com Durkheim isso foi feito. Por isso que tem uns que dizem que o verdadeiro pai mesmo foi Durkheim. Eu concordo com isso. Mas o criador da ideia de uma ciência da sociedade foi Comte. O que Durkheim fez foi dar mais concretude a essa ideia que Comte teve.